Tome cuidado com a sua vida espiritual. Preste atenção. E essas entidades, elas costumam visitar a pessoa à noite para ter relação sexual com elas. Eita. Eu ouvi outro dia falar sobre um certo tipo de espírito. Se eu estiver pronunciando errado, o senhor pode até corrigir. Que é o sucubus, incubus. Incubus e sucubus. Isso. Explica um pouco quem são eles e qual a influência deles na vida da pessoa. Então, rapaz, essas entidades, elas estão ligadas ao arquétipo de Lilith. Está lá em Isaías, capítulo 34, se não me engano agora. E no arquétipo de Lilith, ele exemplifica vários animais lá. E esses animais físicos, naturais, é uma representação de entidades espirituais. Eita. E nesse arquétipo de Lilith tem essas entidades, incubus e súcubus. Para a mulher ele aparece de uma forma de homem, para o homem ele aparece na forma de mulher. E essas entidades, elas costumam visitar a pessoa à noite para ter relação sexual com elas. Eita. E isso, por mais que pareça alguma coisa cinematográfica, não é, né? Nos cursos que a gente faz lá, o que mais tem é pessoas que confessam, reconhecem isso. Porque o ambiente é propício para isso. Você não vai sair falando por aí que você teve uma relação sexual com um demônio, ou que um demônio visitou a sua vida. Ninguém vai sair por aí falando, né? Até porque é constrangedor. É constrangedor. Então, mas em um ambiente propício, sim, que várias pessoas começam a ter a liberdade de abrir o coração, a gente identifica várias pessoas que tiveram envolvimento sexual, que foram violentadas por demônios. Eu me lembro que uma vez eu atendi um pastor, ele tinha tido um passado com homossexualismo, mas ele não acreditava muito em libertação, né? Ele era meio assim resistente, e um outro pastor convenceu ele a vir para fazer, pediu para me ajudar, nós fomos ajudar, e aí nós fomos fazer um mapeamento dele, preenchemos com ele lá o mapeamento que a gente faz, e no outro dia a gente ia encontrar para ministrar. Ele foi embora dormir, na incredulidade dele, meio assim, sabe? Nessa noite que ele dormiu, uma entidade visitou ele. Meu Deus. E uma entidade teve relação sexual com ele. Então ele chegou no outro dia em estado de choque na igreja, porque ele teve essa experiência de uma entidade visitando ele e tendo relação sexual com ele. Literalmente. Literalmente. Já sendo um pastor. Já sendo um pastor. É claro que tem a legalidade que ele estava dando. Sim. Né? Mas já sendo um pastor. Aí ele linkou a chave, né? É importante a gente entender porque, como a gente é uma igreja que trabalha essa área, é claro que a Face do Leão não tem só essa área. Sim. Nós temos um ministério infantil estruturado, de adolescentes, né? Diaconato, nós temos todos os ministérios lá na igreja muito bem estruturados. Mas como a gente tem uma área específica dessa área de libertação, é um encargo espiritual, né? Sim. A gente prega muito tema sobre isso. Porque tem gente que fala assim, você vai lá naquela igreja e manifesta o demônio. É porque lá a gente prega sobre isso. Né? A gente cutuca a onça com a vara curta mesmo. Então, claro que ele vai aparecer mais. Se você fala menos, ele vai aparecer menos, né? Não tem nada de pior nem nada de melhor. É a movimentação da igreja. É uma movimentação, um ambiente espiritual da igreja, que é para isso mesmo, né? Que é justamente para mexer em áreas específicas da vida da pessoa, mais profunda, que muitas vezes não é um encargo de outra igreja. Então, obviamente, é que vão ter mais manifestações. Se não tivesse, é que era o problema. Aí é que a gente tava com um problema, né? Mas como tem, o objetivo é justamente isso. Não que uma libertação tem que ter manifestação. Sim. Mas normalmente entidades que estão escondidas, elas vão ser incomodadas, vão ser despertadas ali. Porque tem entidade que fica na vida da pessoa antes e não manifesta. E a pessoa na igreja. E a pessoa na igreja. Meus irmãos, muito forte o relato desse pastor. O mundo espiritual é muito real. Então já deixa nos comentários dizendo eu creio, já curte, compartilha muito e também não esquece de nos seguir para mais conteúdos que vão edificar a sua vida. Até aqui o Calvário agradece. Fique na paz.